Tá gravando. E bom. Não fiquem tristes. Prometo que semestre que vem, se vocês estiverem aí ainda. Não sei como é que vai funcionar, mas daí eu conto mais historinhas, prometo. Bom, última aulinha. Então aqui, a lei de Faraday, Newman e Lenz. Tá certo? Normalmente, essa lei ela é conhecida somente como lei de Faraday. Tá? Eles esquecem isso aqui e esse resto. Tá? Mas, ainda, apesar de dela só ser conhecida como lei de Faraday, também existe só a lei de Lenz. Tá? Então, assim, o Newman basicamente é o injustiçado da história. Ele trabalhou com Faraday e esqueceram de colocar o nome dele nas coisas e ninguém liga pra ele. Mas o certo seria lei de Faraday e Newman e depois lei de Faraday e Lenz, tá? Porque o Faraday trabalhou com os dois, mas os dois, pelo que eu saiba, não trabalharam juntos. Ele desenvolveu uma lei com cada um e a gente vai ver essas leis certinhas, tá? Eu coloquei aqui só a lei de Lenz para não confundir muito e na outra eu coloquei o Faraday e o Newman, tá certo? Bom, basicamente a lei de Lenz fala de uma espira. Tá? Então, isso aqui é uma espira, ele representa como um círculo. Não faz muita diferença porque ela não é ligada a uma bateria. Tá bom? Então, poderia ser um negócio assim, tá? Do mesmo jeito. Só que esse fio ele tem que acabar em algum lugar. Então, ele pode acabar em uma lâmpada. Nossa, isso daqui que eu fiz ficou parecendo uma lâmpada, mas... Um negócio assim, assim... E, sei lá, assim... Tá. Esse fio aqui... essas duas pontas, né, ele tem que acabar em uma lâmpada ou em alguma outra coisa que receba a energia que vai estar sendo produzida ali. Tá bom? Mas ele não pode estar ligado numa bateria. Por quê? Porque lembra na aula passada que a gente viu que uma corrente elétrica, então tem a corrente aqui, né, o nosso tubo. Se tiver uma corrente elétrica para cima, ele vai estar gerando um campo magnético para o outro lado. Não, tá certo. É assim, tá certo. Então, se tiver uma corrente elétrica, ele vai estar gerando um campo magnético. E isso não pode acontecer, porque a gente quer introduzir um ímã no meio dessa espira. E se isso acontecer, ele vai produzir um campo magnético e vai repelir ou atrair o ímã, e daí já não é mais bacana. Tá bom? Então... na lei de Lenz, não pode ter uma bateria, não pode ter nada que gere a corrente elétrica aqui nessa espira. Tá bom? Lembrem-se disso, é muito importante. Tá bom. Então, essa espira aqui é simplesmente um fio de cobre. Tá? Você pega um fio de cobre aí na sua casa e faz um círculo com ele e pronto, montou. Tá? Aí, o que você pode fazer? Você pega um ímã e aproxima ele desse círculo. Quando você aproximar ele desse círculo, ele vai gerar uma corrente elétrica aqui, em volta nesse fio de cobre, tá? Ele vai gerar uma corrente elétrica. Só que tem um porém. A corrente elétrica que vai ser gerada, ela tem que produzir um campo magnético contrário ao ímã. Por que tem que ser contrário? Porque o sistema tem que ficar sempre em equilíbrio. Tá? Se não, imagina o seguinte. Produz no mesmo sentido. Ok. Então, se você pegar um fio de cobre e um ímã e ficar aproximando ele várias vezes, você simplesmente vai produzir energia para a sociedade inteira. Após, sei lá, um ano enfiando esse ímã nesse aro de cobre, você vai conseguir produzir energia para a sociedade inteira. E como ninguém faz isso atualmente, então você já pensa, nossa, estranho. Mas então é por isso, tá? O sistema ele tem que estar em equilíbrio. Então, se você... Eu vou mostrar isso aqui melhor no próximo slide, tá, gente? Se estiver um pouquinho confuso, vai dar pra ver melhor no próximo. Mas se você aproxima, ele basicamente tem que gerar uma força contrária. É basicamente a lei da ação e reação. Se você está jogando um campo magnético para um lado, ele tem que jogar para o outro. Certo?
Então aqui eu coloquei variação de fluxo. Então essa espira ela vai medir, não medir exatamente, mas vai ter uma variação de fluxo. Tá? Aqui a formulinha, deixa eu ver. A gente volta nela daqui a pouco. Peraí. Então tá, ó. A teoria da lei de Lenz fala o seguinte: o sentido da corrente induzida é tal que se opõe, olha aqui, se opõe à variação do fluxo que a produziu. Então, é aquilo lá, ele tem que ficar em equilíbrio. Então, um fluxo produziu uma corrente elétrica e ela tem que ser contrária, ela tem que se opor a essa variação. Tá? Então, olha essa imagem aqui que bacana. Ah, professor, mas essa imagem está errada. Olha aqui a bateria. Não, calma aí. Isso aqui não é uma bateria. Tá bom, gente? Isso aqui é um amperímetro. Que você meça essa corrente aqui que está passando. Tá bom? Ele só vai fazer isso, ele só vai medir. Bom, então vamos lá. Ok. Então aqui, ó. Aqui, o norte, vocês lembram? O norte, ele faz o círculo para o sul, né? Então vai do norte para o sul. Então ele está indo assim. Indo assim, tá indo assim. Bonitinho. Aí aqui, eu não vou ficar fazendo vários círculos, tá? Mas vai ficar um negócio mais ou menos assim. Como tá lá na outra imagem, tá? Vai ficar como tá nessa imagem aqui, ó. Vários, esses daqui, ó, eles vêm e fecham aqui no sul, tá? Eles fecham aqui no sul depois. E mesma coisa esses daqui, eles vêm e fecham aqui depois, tá bom? Gente, se estiver muito rápido, vocês vão falando. Se vocês não entenderem, vão falando. Porque essa parte aqui de Lenz, ela é a base, tá? Para as outras leis. Então tem que entender ela. Então tá. Então aqui você está gerando para esse lado aqui. Então ela vai passar aqui por dentro, vai fazer isso aqui. Tá, ok. A corrente na espira, ela tem que ser contrária. Como que eu vou saber qual que é o sentido da corrente? Regra da mão direita. Se o primeiro, o que você já sabe, ele está indo para fora, aqui, né? Ele está entrando e dando a volta, o da espira vai ter que sair daqui. Perdão, vai ter que... vamos fazer o contrário dele. Então tá, se ele está vindo para cá, o nosso outro tem que ir para cá, né? Aqui de cima e aqui assim de baixo. Ok, ele tem que ir ao contrário, certo? Então tá bom. Então, já que ele está indo ao contrário, você tem o sentido dos seus dedos. Se vocês estiverem olhando a minha câmera agora, vocês vão lembrar da regra da mão direita assim. Então, o dedão é a sua corrente e o resto dos seus dedos é o sentido do seu campo magnético. Você tem o sentido que é para ir. Você só pega e faz com o dedo. Ok, os outros dedos eles têm que rodar nesse sentido assim. O único sentido para a corrente possível é para cá. Para mim, né, no caso, que é o mesmo que a espira aqui está apontando. Certo? Então tá bom. Então, o que acontece quando você vai aproximar esse ímã? Ele vai criar uma resistência. Por quê? Porque olha o seguinte. Deixa eu apagar tudo isso aqui porque vai ficar muito bagunçado. Ó, olha o seguinte. Se o norte está fazendo isso aqui, né? Lembrando que é sempre do norte para o sul, gente. Isso aqui não pode esquecer. Vou pegar o vermelho. E a espira está fazendo isso aqui. Então, se é do norte para o sul, olha só, esse lado da espira, ó, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Para vocês não confundirem, mas é a mesma coisa, tá? Esse lado da espira aqui é norte. E esse lado da espira aqui é sul. Porque olha o sentido da corrente vermelha. Está indo de norte para sul. Conseguiram enxergar isso? E olha só, se você gera o polo norte desse lado da espira, norte com norte se repele. Então, ele vai ter uma resistência quando você aproximar. Então, ó, quer ver? Se vocês olharem na minha câmera, ó, finge que essa mão aqui é a espira, tá? E esse daqui, eu tô com um ímã na minha mão, sei lá. Eu vou aproximar, quando eu chegar aqui, assim, mais ou menos, ele vai sofrer uma resistência, vou ter que fazer um pouquinho mais de força nessa mão, aí ele vai entrar. Aí ele estabiliza aqui no meio, tá? Aí ele fica parado aqui no meio.
Aí não tem mais resistência, porque daí tá tudo equilibrado. E a mesma coisa ao contrário. Olha ao contrário. Olha lá na aula de novo. Se você está saindo daqui para trás, aí inverte. Porque você está afastando. Então, aí a corrente vai inverter. E daí o sentido que era para lá vai vir para cá. Tá? Vai ficar assim. Tá bem feio, mas eu acho que dá para entender. Vai ficar um negócio mais ou menos assim. E daí vai gerar um... Nossa, deixa eu fazer mais bonito porque tá muito feio. Olha só. Pra cá e pra cá. Ok. Se fizer isso, vai do norte pro sul. Então, do norte pro sul, esse lado aqui. Esse lado aqui é sul. E esse lado aqui é norte. Olha só, sul com norte. Então ele vai puxar o ímã de volta. E daí vai criar uma resistência de novo. Então, ó, olha de novo na minha câmera. Espira e ímã. Tá aqui no meio. Eu vou puxar, fica muito difícil de eu puxar, aí ele sai. Né? Então ele sai um pouquinho, aí fica muito difícil, aí ele solta, e daí sai normal. Tá? Então acontece isso, ele inverte os polos. Tá? Isso acontece por causa da aproximação do campo magnético e tal, e tem que ficar tudo estabilizado, certo? E também, se você tiver uma lâmpada ligada no lugar desse imperímetro, se isso aqui fosse uma lâmpada, ela vai piscar. Quando você sofre essa resistência e quebra ela, ela pisca. Porque daí você vai estar gerando essa corrente rapidinho, né? É uma coisa bem rápida. Então você vai passar assim, e nem é tão forte essa resistência. Então você só vai passar e daí ele vai piscar e vai apagar. Tá bom? A lista de chamada, já vou mandar para não esquecer. Isso aqui é a lei de Lenz, tá? É só isso aqui. Entenderam isso aqui? Tá ok? Se você aproxima o ímã, ele vai ter resistência. Se você afasta o ímã, ele vai ter resistência também, tá? Por dois motivos parecidos, mas diferentes. Certo? E daí, a formulinha, né? Caso ele peça para você calcular a força eletromotriz aqui da espira, é essa daqui, tá? A corrente, né, da espira, a força eletromotriz e a resistência. Ele sempre vai dar uma resistência junto da espira. Aí você consegue calcular isso aqui tranquilamente. Certo? Tudo bonitinho? Então vamos lá. Um exercício bem tranquilo, só para dar aquela fixada. Assinale a alternativa entre as alternativas abaixo, que ilustra uma situação em que não ocorrerá o surgimento de uma corrente elétrica induzida sobre um condutor. Lembrando que a corrente elétrica é induzida, tá? Eu até coloquei... Cadê? Tem aqui, ó, corrente induzida, porque ela só vai ser gerada se o ímã aproximar ou se o ímã afastar, tá bom? Não é do amperímetro, aqui não vai ter uma bateria, tá? Não pode esquecer disso. Então tá bom. Ok. A. Quando a fonte de campo magnético afastar-se do condutor. B. Quando a fonte de campo magnético e o condutor moverem-se na mesma direção e sentido com velocidades iguais. C. Quando a fonte de campo magnético e o condutor moverem-se na mesma direção em sentidos opostos e com velocidades iguais. D. Quando a área do condutor exposto ao campo magnético de um ímã variar em função do tempo. E E. Quando o condutor estiver girando com velocidade constante em um ponto próximo ao ímã. E aí, o que vocês acham? Qual que não vai gerar a corrente elétrica? Qual a alternativa? Ele tem que se mover junto, tem que se mover separado, um para cada lado. Eles têm que se afastar. Um tem que ficar girando dentro do outro. Só um tempinho para vocês pensarem. Não? Ó, vamos lá? Tem dois momentos em que não vai gerar corrente elétrica,
tá bom? Quando o ímã estiver aqui no meio, né, parado, lá no meio, ele já quebrou essa barreira. Não, peraí, ó. Ele tem dois momentos que ele vai gerar e dois momentos que ele não vai gerar, tá? Ó, quando ele vai gerar a corrente elétrica. É quando ele está aproximando e quando ele está afastando, tá? Esses são os dois momentos que ele vai gerar a corrente elétrica. Os dois momentos que ele não vai gerar corrente elétrica. Quando ele está no meio da espira, porque daí ele já não está mais afastando e nem aproximando, tá? Então ele está no meio da espira. Ou quando ele está muito longe. Aí não vai funcionar também do mesmo jeito. Então tá, ou ele tem que estar parado no meio, ou ele tem que estar longe. E para não gerar, para gerar, ele tem que estar aproximando ou afastando. Tá bom? Então, foi? Entenderam? Então, e aí? Acho que é E, ainda acho que é E. Quando o condutor estiver girando com velocidade constante em um ponto próximo ao ímã. Condutor é a espira, seria, né? Aí seria como se ela estivesse girando perto do ímã. Então, ó, esse exercício aqui, a resposta certa dele é a B, tá? Então, ele está falando aqui que a área do condutor exposto a um campo magnético de um ímã variar em função do tempo. Então ele está falando como se essa espira aqui ela crescesse ao longo do tempo, tá? Então ela vai crescendo isso aqui. Então o raio dela, né? Sei lá, daqui até aqui. Então, ó, a primeira espira estaria assim, a segunda espira estaria assim, a terceira espira estaria assim, né? Isso é a letra D, que fala que ela vai variando. Isso aqui, né, nesse caso aqui, a área da espira não vai fazer tanta diferença, tá? Obviamente, se ela ficar muito grande, por exemplo, ficar um negócio assim, com o ímã desse tamanhozinho assim, não vai gerar corrente elétrica, né? Isso realmente não vai acontecer, tá? Então, se for muito desproporcional, aí realmente não gera corrente elétrica. Mas como ele fala que ela vai aumentando, né? Como a área vai variando, não é nem o raio, mas dá na mesma. Como ele fala que a área vai variando, em algum ponto dessa variação, ele vai criar a corrente elétrica. E daí aqui ele está falando que não ocorrerá o surgimento da corrente elétrica. Então é por isso que está errado, tá? Mas a área vai influenciar nisso. Se for muito grande, aí não tem que ser proporcional ao ímã, tá certo? É só isso. Ok? A letra A, quando a fonte de um campo magnético afastar-se do condutor. Então ele está falando que o ímã está afastando. Ó, o ímã, como ele está afastando, ele está gerando a corrente. Certo? Aí vai criar essa corrente, então não seria a resposta correta. A correta é a B, porque ó, os dois estão se movendo na mesma direção e no mesmo sentido, com velocidades iguais. Ou seja, é como se o ímã ficasse no meio da espira a todo momento. Tá? Os dois se movem exatamente iguais, no mesmo sentido, na mesma direção, tudo igual. Certo? Por isso que é a letra B. Entenderam? Foi tudo bonitinho? Imagina, pode perguntar que eu respondo. Ótimo. Fico feliz. Bom, então tá bom. Agora a gente chega na lei de Faraday, ou de Faraday-Newman, que é basicamente essa daqui, da força eletromotriz induzida. Tá? Olha, eu peguei o jeito aqui com o negócio retinho, bonitinho. E para essa lei, né, e para tudo o resto, força eletromotriz é representada pelo epsilon. Né? A gente já viu essa letrinha, eu já mostrei ela para vocês. Mas a gente tem uma nova aqui, o φ.
tá? Esse daqui é o φ, com PHI, escrito bem feio assim. Mas tá bom. Esse φ, ele representa o fluxo. E o fluxo é exatamente essas linhas aqui, tá? Isso aqui é o fluxo. Tá? Segue o fluxo, assim, e tal. Então, a corrente elétrica, a corrente induzida, ela não segue o fluxo. Ela não é Maria vai com as outras, ela é sempre do contra. Então, ela vai sempre ao contrário, certo? E, bom, então tá. Ele está falando aqui que a força eletromotriz é igual à variação de fluxo numa variação de tempo, tá? E a variação de fluxo, o fluxo, né, no caso, ele é dado numa unidade nova, representada por WB, que é o Weber, tá? É um outro cientista físico, né? E essa unidade lembra, eu acho que era com a Letícia que ela tinha perguntado, mas lembra do Tesla que eu tinha falado para você, que usava para simplificar alguma coisa que era muito feia de ser escrito? E olha o Weber aqui. Ele é usado para simplificar o Tesla vezes metro quadrado. Então, você pode usar o Weber para simplificar Tesla por metro quadrado. E a mesma coisa ao contrário. Você pode trocar o Weber por Tesla vezes metro quadrado, que vai dar na mesma. Tá bom? Então, assim, isso aqui é bacana saber também. Dificilmente vocês vão usar, mas como ela tinha perguntado, olha aí, eles sempre usam para fazer simplificação assim, mesmo tendo outro nome embaixo deles. No caso aqui do Weber tem o Tesla. Ah, que bom que você entendeu, então tá ótimo. Mas é normalmente usado para isso, tá? Esses nomes de físicos, eles... isso aqui tem alguma abreviação? Não. Então bota meu nome aí e já era. Então é mais ou menos usado assim, tá bom? E bom, então tá certo. O primeiro caso da nossa lei de Faraday-Newman é um tubo, tá? Aqui tá deitado, mas eu vou fazer de pé, eu acho que fica mais bonitinho de vocês verem. Tá? É um tubo, tá? Ele é neutro, totalmente neutro, e você vai passar ele por uma região de campo magnético. Então, aqueles circulinhos, né? Nossa, parece a casa do Lula Molusco. Ok, vou fazer mais um aqui, mais um aqui. Ok, então você vai passar ele, esfregar ele por uma região de campo magnético, tá? Tipo, num sentido qualquer, pode ser para esse lado aqui sim. E daí, você vai adicionar um elétron no meio dele. Tá? Mas não precisa ser de começo, tá? Então, peraí. Então, primeiro a gente vai só esfregar ele. Enfim. Aí, suponha que esse tubo comece a ficar carregado. Então, aqui vem uma carga negativa. Se vier uma carga negativa para lá, aqui tem que sobrar uma positiva. Vai mais uma. Aqui mais uma positiva. Mais uma positiva. Enfim, ele vai ficar extremamente carregado dos dois lados. Um lado negativo e um lado positivo. Mas o que isso vai mudar na minha vida? Bom, agora a gente vai adicionar um elétron bem aqui no meio. Ok. O que vai acontecer com esse elétron? Bom, ele é carga negativa. De um lado tem carga negativa, do outro lado tem carga positiva. Para onde que ele vai? Ele vai ficar parado no meio, ele vai para a carga negativa ou ele vai para a positiva? Lembrando, os opostos se atraem. Então, se ele tem a opção de ir para o lado que tem carga positiva, ele vai para lá. Então ele vai para lá. Tá? Agora, olha o seguinte. Esse elétron aqui, isso aqui, ó, essa figura que eu fiz aqui horrível, é a mesma coisa representada dessa bonitinha, tá? Esse daqui é o elétron. Ó, ele tem uma velocidade para a direita, porque é o tubo tá se mexendo, então ele tem a mesma velocidade do tubo. Um campo para baixo, que ele é dado já pra gente. Lembra da regra da mão esquerda? Faça bom vestibular. FBV. Então, o F a gente quer saber, que é força elétrica. O B, campo, força magnética, campo magnético e velocidade. Ok, encaixa ela ali. Ó, deu o contrário.
tá? Deu o contrário. Se você encaixar a sua mão esquerda ali, você vai ver que era para estar assim, tá? Por que que deu o contrário? Exatamente por causa disso aqui. É força elétrica mesmo, gente, perdão. Porque essa força aqui, ela é força elétrica. Força elétrica. Eita, cortou aqui meu L. Mas é força elétrica. Ok. Só que o elétron está sendo puxado para o outro lado. Ele tem que se anular para ele ficar aqui no meio. Então, ele vai ser puxado para o outro lado. Esse outro lado é a força magnética. E a força magnética a gente quer saber. Então, tem a setinha para o lado, mas é uma setinha para cima também. Mas as duas vão se anular, tá? Nessa lei, diz que as duas vão se anular, que o elétron vai ficar parado, estabilizado ali no meio. Então é por isso que tem essa anulação de cargas. E é por isso que a mão esquerda, ela dá semi-certo ali. Você vai achar uma força, mas você quer a outra. E daí acontece isso, tá? Mas é por isso, é isso aqui a lei, tá? Ela fala que o elétron fica estabilizado aqui no meio do tubo e as forças resultantes se anulam, certo? Ok. Nesse caso aqui, a força magnética é igual à força elétrica. Bonitinho assim. Entenderam isso aqui? Elas se anulam e daí ele fica estabilizado no meio. Ele não sai voando para qualquer lado, tá? Porque senão entraria muitas outras forças. E daí começa a entrar... Se ele começar a correr para baixo, aí tem a velocidade do elétron, tem daí a eletrização desse elétron, que daí ele começa a adquirir prótons por atritos e outras partes começam a perder elétron, e daí, enfim, vai virar uma confusão. Então por isso ele fica estabilizado no meio. E daí por isso a gente sabe que a força magnética tem que anular a força elétrica, tá? Ok. Sabendo que a força magnética é igual à força elétrica, a gente consegue chegar na fórmula disso aqui, tá? Então, ó, força elétrica, eu coloquei tudo assim, mas não se assustem, vamos por partes. Primeiro aqui, força elétrica. A gente já viu que força elétrica é carga vezes a intensidade aqui do campo elétrico. Aí, a gente sabe aqui também que o U, que é o DDP, é igual a essa intensidade de campo vezes a distância. Só que essa DDP, a gente pode substituir ela por força eletromotriz, tá bom? Ah, por que a gente pode fazer isso? Primeiramente, as duas são em volts, certo? Né? Então aqui, a força eletromotriz ela é dada em volts. A mesma coisa da DDP. A DDP ela é dada em volts. Então a gente pode fazer a substituição. E também, se você for ver na teoria certinho, para esses casos, ela é a mesma coisa, tá? Então, basicamente, sempre você vai conseguir fazer essa substituição. Quando você não conseguir, é porque você realmente não vai precisar da força eletromotriz ali no meio, ou não vai precisar da DDP, ou alguma coisa assim. Mas, se você quiser, você consegue substituir isso aqui por isso aqui. Tá? É a mesma coisa. Tá bom, então aqui eu só troquei, né, o E. Eu deixei aqui, normal. Eu passei esse D multiplicando. E esse D virou esse L. Ah, o que é esse L? É a largura do tubo. Tá? É essa largura aqui. Deixa eu colocar em outra cor, porque senão vai ficar confundindo vocês. Assim. Peguei uma cor muito... ok. Mas isso aqui é o L, tá? É a largura desse tubo. Isso aqui é o L. Pá, bonitinho. E daí? Então agora a gente iguala. Força magnética é igual a força elétrica. Força magnética, QVB. Lembra? Quem vê bem seu óculos? QVB. Igual a carga vezes o E daqui de cima. Ó, a gente só igualou, tá? Aí agora a gente faz a coisa que eu mais amo no mundo, que é cortar. Corta de um lado, corta do outro. VB, substitui esse E por esse E aqui, ó. Só substituir. Aí é EL. Vamos isolar esse E, passa multiplicando, E é igual a BVL. Tá? Essa aqui é a maneira de vocês montarem essa fórmula, mas essa é a fórmula para força eletromotriz, tá bom? De deslocamento de condutor.
Então, a lei de Faraday-Newman é essa daqui, tá? Ela tem as duas fórmulas, né? Aquela lá de fluxo e essa daqui de força eletromotriz, que chega nesse jeito, mas se vocês quiserem só usar a fórmula, ela está aqui também. E ela responde todos os exercícios de lei de Faraday-Newman, que a outra não for ser utilizada, que é essa daqui. Que não, se não pedir variação de fluxo, é aquela lá, tá? Só tem essas duas. Bom, aí aqui tem um outro que você pega o tubo e arrasta em hastes metálicas, tá? Dá pra ver aqui só um pedacinho da haste metálica. Você arrasta ela aqui, vai fazer basicamente a mesma coisa, vai eletrizar, enfim. E vai dar a mesma fórmula, só que negativa aqui. Porque daí vai gerar a carga nessa haste metálica aqui. Supondo que seja isso aqui. E esse outro pedaço aqui. Vai gerar a carga desses dois lados. E daí por isso que vai dar o negativo, porque daí a sua força eletromotriz vai dar para o lado contrário. Tá certo? Aí também isso aqui é tranquilo. E é isso, tá? Aí tem um exercício aqui. Eu vou fazer ele rapidinho com vocês, ele não é muito complicado não, tá? Aí já acabou. Prometo que não demora. Mas vocês entenderam? Ficou muito complicado. Mas a lei de Faraday, ela é mais ou menos assim. Ela é meio chatinha, porque é uma situação muito específica, tá? Mas ela é isso. Ela é um elétron dentro de um tubo que ele tem uma força magnética. Mas ela é meio chatinha, mas é isso, tá? Não sai disso. É só isso mesmo. É um elétron se movendo dentro de um tubo num campo magnético. Resumindo bem. Tá? Bom, vou fazer exercício com vocês. Uma espira locomovendo-se paralelamente ao solo e com velocidade constante, atravessa uma região onde existe um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da espira e ao solo. O fluxo magnético registrado, a partir do instante em que a espira entra nessa região até o instante de sua saída, é apresentado no gráfico da figura. Então, tem um ímã, né? Isso. É uma espira e ela vai atravessar uma região de campo magnético. E olha aqui o fluxo de campo magnético. Ele aumenta, se mantém constante e depois abaixa. O que isso quer dizer? É a mesma ideia lá da lei de Lenz. Quando o ímã aproxima, aí tem esse aumento do fluxo. Ele fica lá dentro, ok, fluxo estável. Aí ele sai para fora. Aí diminui isso aqui e zero, de novo. Tá bom? É isso aqui que esse gráfico quer dizer. Fluxo por tempo. Aí ok, então vamos lá. Qual a força eletromotriz induzida? Em volts, no intervalo de 0 a 0,1 segundos. 0,01. Tá? Teve uma variação de 4 no fluxo, 4 Webers, e 0,1 no tempo. Então tá, tem variação de fluxo, tem variação de tempo. Essa formulinha aqui, variação de fluxo por variação de tempo. Tá? Aqui é a variação, 4 menos 0, 0,1 menos 0, 40 volts, tá? Negativos, menos 40 volts. Ok, essa é a letra A. Difícil? Complicado? Entenderam? Mas ela é só jogar a formulinha mesmo. Letra B. Se a espira tem resistência de 10 ohms, qual a corrente elétrica sobre ela no instante t igual a 0,2? Então, ele está te dando a resistência, está te dando um instante, 0,2, e quer saber a corrente elétrica. Bom, olha lá. Aqui. Força eletromotriz, corrente e resistência. Vamos lá. Ok. Aí a gente vai usar a lei de Faraday para calcular a força eletromotriz. E depois dá para usar o Curie, que é a mesma lá daquela epsilon é igual a I. I é igual a epsilon sobre R. Tá? Mesma coisa. Vocês viram que do mesmo jeito substituiu o U por epsilon. Tá? Mesma coisa. Aqui, epsilon
4 menos 4 é a variação de tempo aqui. Né? Ok. Saiu do 0,1, que já estava no 0,1, depois para o 0,2. 4 para 4. 0 dividido por variação de tempo, do 0,1 até o 0,2. Vai dar 0 em cima, e daí 0 embaixo, né? Porque 0 dividido por qualquer número é 0. Não tem o negativo, porque é 0. E daí, se for 0, é igual a DDP aqui. Isso aqui é 0. A resistência é 10 vezes o I. O único jeito de 10 vezes alguma coisa dar 0 é o I sendo 0. Tá? É assim que se resolve isso daqui. Muito difícil? Eu acho que esse U que aqui não ficou bacana. Mas é aquela primeira formulinha lá, né? Vocês viram. Mas é isso aqui. Tá? O exercício parece meio complicadinho, mas ele não é... Não é não, tá? Deu pra entender. Ótimo. Essa daqui foi uma questão de segunda fase da Unesp, tá? Ela... é mais ou menos assim que cai, tá? Não é muito diferente disso. Mas é isso, tá? Vou parar a gravação.